Paulo e Tiago, dois gigantes da fé cristã. Mas e se eu te dissesse que seus ensinamentos parecem entrar em conflito? Paulo proclama que a salvação é um presente da graça. Tiago alerta sem obras, a fé está morta. Seria essa a maior contradição da Bíblia? Ou uma verdade mais profunda está escondida aqui? Vamos descobrir juntos. A tensão entre graça e obras não é apenas uma questão teórica ou um debate entre teólogos. É algo que afeta diretamente como vivemos nossa fé. De um lado temos Paulo, que escreveu em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por outro lado, Tiago parece contra-argumentar, dizendo em Tiago, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa tensão nos leva a perguntar como podemos harmonizar esses dois ensinamentos. Estaria a Bíblia realmente se contradizendo? Ou será que existe uma explicação que une esses conceitos? Mais do que isso, como essas verdades moldam nossas atitudes diárias, nossas escolhas e a maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Contradição, complemento, vamos explorar. Antes de analisarmos, precisamos entender o contexto em que essas cartas foram escritas. Paulo estava combatendo a ideia de que você precisa cumprir leis religiosas para ser salvo, algo comum no judaísmo da época. Ele queria deixar claro que a salvação é um presente de Deus, não algo que podemos ganhar. Tiago, por outro lado, escrevia para uma audiência que estava relaxando na fé, usando a graça como desculpa para não viver uma vida transformada. Tiago não estava negando a graça, ele estava enfatizando que a verdadeira fé não é passiva, mas se manifesta em ação. É como se Paulo estivesse focando na porta de entrada da fé cristã, enquanto Tiago destaca o que deve acontecer dentro da casa. Ambos estão apontando para aspectos diferentes da mesma jornada espiritual, mas que são inseparáveis. Dois contextos, duas ênfases diferentes. Agora, vamos olhar de perto os textos. Paulo está focado na raiz da salvação, a graça de Deus. Ele está dizendo que não podemos fazer nada para merecer a salvação. Já Tiago está falando sobre o fruto dessa fé, ou seja, como uma fé verdadeira deve se manifestar em boas obras. Eles não estão se contradizendo, estão falando de momentos diferentes da mesma jornada espiritual. Paulo lida com a questão de como entramos na família de Deus, enquanto Tiago discute como devemos viver, uma vez que já somos parte dela. As obras não são a causa da salvação, mas o resultado inevitável de uma fé genuína. É como plantar uma semente, a graça é o solo fértil e a fé é a raiz, mas as obras são o fruto visível de uma vida transformada. O que isso significa na prática? Primeiro, precisamos abraçar a graça de Deus sem tentar merecê-la. Mas isso não é um passe livre para a inércia espiritual. A fé verdadeira nos impulsiona a agir não para ganhar algo, mas como resposta ao amor e à graça que recebemos. Pense assim, a graça é a raiz, as obras são o fruto. Quando permitimos que essa verdade nos molde, começamos a enxergar cada ação como uma oportunidade de refletir o amor de Deus. Uma palavra gentil, um gesto de generosidade, um compromisso com a justiça, tudo isso são manifestações tangíveis de uma fé viva. É um ciclo transformador. Quanto mais vivemos essa fé, mais somos renovados pela graça que a sustenta. No final, Tiago e Paulo não estão brigando, eles estão trabalhando juntos para nos mostrar o quadro completo da fé cristã. A salvação vem pela graça, mas essa graça nos transforma de tal maneira que as boas obras são inevitáveis. Essa verdade nos convida a refletir como podemos expressar essa transformação em nossa vida diária. Talvez seja na maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, nas decisões éticas que tomamos, ou na busca constante por sermos melhores representantes de Cristo. Então, o que você vai fazer com essa graça?
Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. E deixe nos comentários a sua opinião sobre esse tema tão profundo. Cada perspectiva enriquece a nossa jornada.